Bem, vamos para a última aula desse olho que nós vamos fazer. Hoje nós vamos finalizar esse desenho, mas eu quero analisar ao vivo três trabalhos que eu recebi de gente que está acompanhando a aula, fazendo exercício junto comigo, tá certo? Primeiro deixa eu mostrar o original. Cadê você? Tá aqui, certo? Ele é colorido, então veja, a sobrancelha, né, com uma mancha escura por baixo, maior que inclusive que a região dos pelos, né? Olha os pelos, todos na direção da sobrancelha, ó. Aqui em cima, eles fazem uma inclinação, mas canalizando para a direção da sobrancelha. Esse é um detalhe que tem que ser lembrado na hora de fazer a sobrancelha. Os pelos acompanham o formato. Os cílios, eles são radiais em relação a esse centro aqui, ó, da íris. Então, olha, horizontal, inclinado, reto aqui, inclinado para cá. Aqui embaixo seria assim também, mas só que, como eles não são penteados, há uma certa variação. Mas em tese é isso. Tomar cuidado para não fazer tudo regular. Falta fazer o nosso desenho reflexo dos cílios aqui na pupila e na íris, né? Lembrar que esse reflexo não é só aqui na região clara, é que aqui o contraste é maior. Mas tem ligeiramente alguma coisa aqui e tem alguma coisa aqui. Tá? Então, é uma coisa a se lembrar que nós fizemos. Optamos não fazer a textura da pele nesse desenho, tá? Embora a fotografia seja muito boa, mas nós vamos respeitar o tempo de cada um aí para trabalhar. Vamos ver os erros da minha parte, comentários da minha parte, né? É interessante que o meu papel não pegou muita marca do grafite, então ficou um pouquinho cinza, menos cinza do que eu gostaria que ficasse, se você que tivesse vindo um pouquinho mais de contraste. Então, quando eu finalizar o olho aqui, estou achando também que esse brilho está muito grande, eu vou reduzir ele um pouquinho, certo? E talvez marcar alguma coisa de contorno daqui a pouco, certo? Eu botei menos cílios do que na fotografia, eu gosto menos, certo? Lembrando que os cílios, a gente começa com um lápis bem forte aqui na borda da pálpebra e puxa. Olha a curvatura. Essa curvatura significa que ele vem para frente e depois sobe. Só quem olhar os cílios de lado vai ver que ele faz uma curva quase assim, né? Ascendente. E olhando de frente, é esse o fato. Tá? Os cílios inferiores são menos, mais claro um pouquinho, aleatórios. Olha aqui, ó, os pelos da sobrancelha. Tá? Eu não fiz muita sombra no fundo, tá? Mas esse é uma opção de desenho, né? Vejamos o desenho da minha aluna. Infelizmente, ela pegou um papel muito granulado, muito ondulado, uma textura. Ela pegou o verso do papel, então isso, infelizmente, fez um pecado. Está lindo o desenho, está muito bem feito. Fez os cílios na direção da sobrancelha, os cílios estão na direção certa, eu diria que está até melhor que o meu. Aqui também está muito bom. O que estraga no desenho, basicamente, é esses risquinhos horizontais aqui da textura do papel, né? Então, tomar cuidado nos próximos desenhos, olhar bem a textura do papel para a gente não perder esse trabalho, que é uma pena. Não está perdido. O contraste do desenho dela está melhor do que o meu, muito bom. Olha que o brilho ficou menor, né? Isso concede. Também falta finalizar. Não tem mais o que comentar. Aqui descansa muito bom. Está combinando, tem harmonia com o resto do olho, todo o conjunto está integrado. Vejamos o outro. O outro é da minha aluna Aide. Nitidamente aqui ela passou o esfuminho, ela escureceu muito. Então o que acontece? O fundo se mistura com os cílios, com os pelos da sobrancelha. Está perfeito, os pelos da sobrancelha estão na direção correta. Eu diria que eles estão muito iguais, poderia variar um pouquinho o tamanho deles, com os pelinhos. Se olhar o vídeo, vai ver que eu falo de alguns pelinhos menores aqui do lado, um pouquinho mais grosso. Se olhar a fotografia, a distância daqui até aqui é mais ou menos a espessura da sobrancelha, então ela poderia ser um pouquinho mais grossa. Está lindo como desenho, certo? Eu só estou comentando detalhes que podem melhorar. Você prestar atenção também aqui, a descida da sobrancelha, ela vai quase que esmaecendo, os pelos vão diminuindo e a sombra também um pouquinho mais clara. Então, isso aqui é quem fez um trabalho de rena. Vai ver que essa aluna gosta muito de rena e fez um trabalho de rena aqui.
Não é erro, é comentário. Um comentário que eu gostaria de fazer é com os cílios. Foi feita uma curva, mas à medida que essa curva vem para cá, ela é mais acentuada. Veja, faz uma curva aqui, uma outra aqui, aproximadamente quase as mesmas. E aqui no canto, ela quase na horizontal, faltam uns cílios aqui, ó, na horizontal. Ainda dá tempo de fazer, já que a gente vai finalizar. Tá? Gostei muito da sombra aqui da íris progressiva, essa claridade aqui está ótima, tá certo? Os cílios aqui embaixo também tá bom. Tá? Esse canto aqui está um pouquinho escuro demais, na minha opinião, certo? Podia ser um pouquinho mais claro, tá? Mas está muito bom o desenho, eu sei que ela está começando, então tá um espetáculo. Tomar cuidado com o risco do lápis aqui, ó. Pode ser o efeito da foto, porque às vezes no papel tá bom e a foto realça. Mas preferência dar uma esfumaçada um pouquinho mais para sumir, como foi feito aqui, tá? A gente não vê o contorno, vê que está esfumaçado, tá muito bom, certo? E finalmente a outra aluna que mandou para mim, essa está começando agora. Detalhes que eu posso comentar. Olha a íris, ó, ela está na tonalidade só. Aqui, como fez sombra, se tem sombra aqui na parte da conjuntiva, da esclera aqui do olho, da parte branca do olho, a íris também está na mesma direção. Então, essa sombra tinha que vir até aqui. Tá? Dá tempo ainda, não vou falar o nome, né, porque esse vídeo vai durar mais do que a aula nossa, certo? Mas escurece um pouquinho essa região aqui, tá? Ficou bom essa parte aqui. Você fez o reflexo da pálpebra, muito bom, parabéns. Essa pálpebra está sendo refletida aqui. Tá? O risco, a borda da íris está muito marcada. Se puder dar uma esfumaçada aqui com o suminho, mesmo que aumente, olha como você fez aqui, ó. Continua, faz aqui, ó. Tenta disfarçar mais, tá? Aqui, ó, tem um pedaço bom, tá? Pega o lápis, um lápis aí, sei lá, 6B, né? E dá uma esfumaçada de leve aqui para deixar material para o fuminho, para fora e para dentro aqui, ó, tá? Para criar uma borda aqui, se olhar na fotografia vai ver que essa borda é mais grossa e mais coisa. Isso vai dar um valor, uma vitalidade para o desenho, para eles, muito boa. Isso que eu estou fazendo não é erro, tá? É comentar para melhorar o desenho. Os cílios, você fez a curva legal, só que subiu reto. Pudesse fazer um pouquinho mais curvo, tá? Ficaria melhor. Agora, pode até fazer em cima desse mais alguns pelos, que os cílios na prática às vezes não são penteados, certo? Aqui, olha só, aqui foi feito muito na direção da íris, da pupila. Tá? Se puder deitar mais esses cílios para cá, um pouquinho menos, tá? Aqui normalmente não se tem tantos cílios, né? Eles estão meio iguais aí também. Dá uma esticada em alguns aqui, o caos aqui vai dar uma beleza, tá? Mas no geral tá muito bom. A sobremesa, me parece que você não gostou da minha explicação. Sobrancelha. A sobrancelha aqui, ela ficou, os pelos você fez para cima, como se tivesse dado um vendaval, esfregou, tá? Os pelos acompanham a direção da sobrancelha, tenta lembrar disso. Você fez, começou certo, tinha que ir deitando, tá? Mas aí você fez outros, né, cílios para cima. Aqui em cima, eles não sobem, eles descem, eles se encontram aqui no meio da sobrancelha. E aqui vai enfraquecendo, certo? Os cílios estão bem traçados, só a direção deles aqui, né, tem colocado. Eu sugeriria, talvez, fazer alguns aqui, tá? Repara a distância aqui, aquilo que eu comentei com a outra aluna. A grossura da sobrancelha é quase igual a de cá, então você pode aumentar um pouquinho mais aqui a grossura da sobrancelha, e aqui também, fazendo os cílios nessa direção aqui da seta que eu estou fazendo, certo? Vai ficar muito melhor. Hoje nós vamos desenhar esses dois olhos, aí aproveita quando fizer a sobrancelha lá, dá uma mexida aqui. Quando fizer a sombra lá, faz aqui. A sombra aqui está legal, mas está muito igual dos dois lados. A luz vem daqui, então essa região, pode olhar a fotografia, é mais clara que aqui. Tá? Então aqui seria, tá? Não é o caso de mexer mais aqui, tá? Já foram feitos cílios. Só informação para o próximo desenho. Mas no geral está muito bom. Eu sei que esse aqui provavelmente é o segundo ou terceiro desenho seu. Está excelente, tá certo? Trabalha mais com o suminho também para sumir aqui. Eu sei que visualmente você deve estar vendo muito legal, mas a fotografia mostra aqui o risco e a sombra. Então, dá só uma escurecidinha aqui para dar um degradê, vai ficar melhor, muito bacana aqui.
Gostei do brilho aqui? Parabéns. Bom, então aqui nós fechamos. Hoje nós vamos finalizar o desenho. Eu vou trabalhar primeiro nessa primeira... Não, vamos pegar esse daqui da direita, que aí não preciso passar por cima do desenho. Eu estou aqui com 8B e estou com o meu 6B. Esse aqui é o meu 6B, tá certo. Vou trabalhar com 6B aqui, vamos ver o que acontece. A primeira coisa que eu percebo é que, olha o reflexo aqui, olha o reflexo aqui. Não é o mesmo olho, né? Depois do grande aqui também. Então aqui está muito grande. Então o que eu vou fazer? Eu não fiz um recorte que tinha lá. Eu vou fazer com 8B aqui, para ficar igual lá. E diminuir um pouquinho aqui. Aqui tem um dente aqui. Aproximadamente é isso aqui. Bom, vamos lá. Esse é o olho visto de cima. Então veja, eu não vou ver, tá, a pálpebra do lado de cá, porque ela está escondida. Vamos dar uma reforçada aqui. Mas estou dando uma reforçada aqui com tempo, papel em cima, papel embaixo. Às vezes um pouquinho de material sai. Essa pálpebra aqui será vista, certo? Então, eu tenho aqui, eu não marquei aqui o brilho. Cadê meu apontador? Está aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui aquele brilho. Bem suave, bem fininho. Aqui não aparece que a sombra agora esconde, só esse lado aqui. Então, eu marco. Eu vou fazer da borda para dentro, clareando. Bem leve. Depois eu passo subir. Eu tenho aqui aquela, tipo uma ruga, né? Uma dobra. No desenho maior eu fiz mais, como é que fala, ondulado, mais áspero, né? Com mais detalhes. Aqui eu vou fazer só um degradê em cima disso. Certo? Aqui, uma claridão de leve. Pegar o esfuminho e vamos agora sombrear. Aqui, rente. Para vocês nunca esquecerem que olho tem pálpebra. A maioria das pessoas desenha o olho assim, faz só um risco aqui, outro aqui, faz a bolinha, faz o cílio, fica até bonito, mas não é real. Esquece da espessura da pálpebra. Aqui a sombra fica mais. Aqui vai ter os cílios, né? Eu vou dar só quebrar o contorno da borda aqui da pálpebra. Tá feito. Aqui clareia. Então tá. Vamos fazer logo os cílios. Tá? Vou usar o 8B no meu caso. Quem não tiver, vai. Bom, detalhe. Existe uma perspectiva aqui. Eu não posso seguir a mesma regra do olho visto de frente.
no olho visto de frente, eu fiz os cílios assim. Então repara que é mais ou menos seguindo, né, a sequência daqui. E aqui fica um pouquinho mais aleatório. Então veja, ó, como ele está meio de lado, alguns cílios eu vou ver assim, ó. Ali tudo bem. Aqui eu vejo. Deixo alguns perto, cruzo alguns ali. Não faço muito não, porque dá um efeito de olho de boneca. Eu chamo de olho de boneca, não tem outro jeito de explicar isso. Eu vou tirar a borda um pouquinho. Fechou. Aqui para cima, repara que aqui nós tínhamos uma dobra, né? Tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu tinha uma dobra de pele aqui da pálpebra vindo quase aqui na direção da bica e uma outra que abria em direção ao nariz. Então, mesmo processo. Aqui eu tenho o marcando mais leve, depois eu faço sombreado. Nessa posição, a luz vai pegar mais intensa aqui. Então aqui, mais do que nunca, pouco sombreado. Deixa eu pegar aqui o 6B, para não ficar muito escuro. Aqui. Vou pegar. Vamos lá. Primeiro o sombreado para cá. Subindo com o risco do lápis, me integrando tudo. Vendo. Isso. Repara que a sombra vem até quase a metade desse espaço. E eu tenho aquela outra pelinha que abre em direção ao nariz. Certo? Esse sombreamento vai lá para cima. Veja, como o olho é pequeno, eu já estou fazendo várias etapas juntas. Depois, com o esfuminho, eu venho acertando. Aqui eu tenho um sombreado que sobe em direção aonde? À sobrancelha. Já vejo que a distância, a sobrancelha está muito fina em relação aqui. Então a sobrancelha, na verdade, vai vir para cá. Ó. Eu vou mexer nela assim. Tá? Então, não vem com muita sombra aqui, sombreamento aqui, não. Tá? Pega um lápis mais claro, talvez o 4B. Cadê você aqui? 4B. Aqui. Aí eu venho jogando sombreamento. Mesmo que eu jogue grafite aqui, ela não será tão forte quanto as outras. E já que eu estou fazendo sombreamento, eu vou pegar agora um lápis mais escuro, um lápis 6B pode ser, e vou fazer o sombreamento da sobrancelha. Eu vou fazer ela mais próximo aqui. Primeiro eu faço o sombreamento de fundo, para depois fazer os cílios. Isso. Eu vou entrar agora com papel higiênico. Ó. Importante sumir com o risco do lápis aqui. Aqui. Detalhes pequenos a gente usa esfuminha.
ou pincel também. Eu vou fazer um pouquinho mais de sombra, vamos usar o 6B aqui. É interessante fazer a sombra aos poucos, tá? Faz uma camada, passa o papel, e aí passa o papel higiênico, depois, tá claro? Faz mais uma camada, com isso eu consigo uma sombra mais homogênea. Isso, aqui um pouquinho, aqui eu te passei o papel, saiu um pouquinho da grafite, né? Senão aqui eu vou passar, na verdade, o suminho, já. Isso. Cadê o papel aqui em cima primeiro? De leve, eu não estou esfregando com força. Tá. Cadê o suminho? Vamos lá. O suminho. Ó, passa aqui eu tiro o risco, ó. Passo por cima do risco. Só isso já dá uma enfraquecida. Aí eu puxo um pouquinho para dentro, pouca coisa, e aqui um pouquinho para fora. Ó, fez da luz, a claridade aqui, ó. Tenta sempre lembrar da luz e sombra. Aqui, mesma coisa. Vai clareando para lá. Aqui. Pronto. Aqui tem um pouquinho de... Não tem mais o resto do rosto, né? A gente não precisa se preocupar tanto. Isso, questo. Agora eu vou fazer os cílios. Como eu estou meio de lado, o que acontece? Os cílios vão estar daqui, tá? Tá saindo aqui debaixo dessa dobra. Repare como aqui não tem pálpebra, né? Não, então vai sair dessa quina aqui e vai vir para cá, certo? Faço alguns pelos aqui, mas eles rapidamente vão virar. No maior, eu comecei a virar de lado aqui no centro, um pouquinho para a esquerda. Aqui ao contrário, ó. Vou fazer aqui primeiro para a gente mostrar, ó. Como eu já estou em perspectiva aqui, ó. Aqui um pouquinho menor. Uau! Exagerei ali, né? Em desenho, ninguém penteia cílios, no meu desenho, né? Se vocês quiserem pentear os cílios, quem sou eu para questionar? Cuidar para não fazer tudo igual. Faz uma baguncinha em alguns, tá? Deita um aqui, vira aqui um. É interessante que aqui rente a origem dos cílios, dá uma encorpada, né? Uma coisa que fica muito bonita, a luz por trás dos cílios, ó. Continua, porque a luz vem lá de trás dos cílios. Esse fuminho agora. Se vocês olharem a foto, vocês vão ver que esse branco aqui não é branco. Ele tem umas manchas aqui, algum reflexo do ambiente. Então aproveita, faz alguma coisinha aqui de leve, certo? E agora, o que eu faço? Eu vou usar um lápis um pouquinho mais claro, não pode ter a mesma intensidade desses cílios aqui de cima, mas eu tenho que ter agora o reflexo, isso aqui como se fosse espelho. Então, eu tenho aqui agora algumas coisas assim, ó. E o reflexo continua aqui. Aqui um pouquinho mais fraco, tá? Aqui já não aparece tanto, tá? Então, tem um torto ali que eu mostro lá também, certo? Aqui, é isso aí. Não tem muito aqui, cadê meu 8B? Tá aqui. Vou dar uma realçada aqui para ele ficar com mais destaque. Tem aqueles rainhos. Aqui tá bom. Não, cuidado para não fazer borda aqui, tem que estar esfumaçado.
certo? Aqui. É isso aí, certo? Se quiser fazer mais alguns cílios, eu não acho necessário, tá? Mas fica a critério de cada um. Aqui tem um buraco, vamos lá. Aqui tem outros buracos, certo? É isso aí, certo? Ah, vamos agora. Eu tenho agora a sobrancelha. Olha, o sentido, para não esquecer, pode até fazer o seguinte, ó. Um cílio, outro pelo, outro pelo, outro pelo, acompanhando a direção. Então eu sei que os pelos que eu colocar tem que acompanhar isso. Eu começo. Cadê meu apontador? Isso, vamos lá. Começa com uns aqui. E começa. Ele é mais grosso aqui. Procura fazer tamanhos diferentes. Estica mais um, estica outros. Aqui na borda pode fazer uns menorzinhos. Normalmente na parte metade inferior tem mais pelos, então fica mais escuro que a parte de cima. Quando o lápis começar a ficar grosso ou não ficar tão marcado, vira ele, que aí pega aqui novamente. Olha lá, parece que foi penteado. Nunca esquecer esse detalhe, a sobrancelha, ela, né? Os pelos acompanham a direção dela. Poderá ter um fio ou outros, não tem problema, mas a regra geral é essa. Aqui um pouquinho menos de pelo, aqui começa a engrossar. Pela distância eu não vou fazer brilhos. Olha lá, metade de baixo eu coloco um pouquinho mais. Se quiser dar uma esfumaçada, eu acho bonito os pelos aparecendo. Não use esfuminho, usa o pincel, tá? Mas na direção do pelo. E não muito. Porque pode ter um branco no meio aí, eu não quero que o branco apareça. Aqui. Certo? Tá aí, tá? Esse é o nosso comentário. Uma diferença, né? Um acabamento e sem acabamento. Vamos fazer aqui o olho da direita. Cadê meu 4B? Não sei como é que está o tempo, mas deve estar bom. Tá? Vou dar uma reforçada aqui. Isso. Aqui ao contrário, estou olhando de baixo, então eu não vejo a pálpebra inferior, essa pálpebra daqui, né? Mas vejo a de cima agora, tá certo? Então vamos marcar a de cima. Eu vou usar agora o 6B. Vamos ver. Começo aqui na borda e vou esfumaçando para dentro. Por que aqui é mais claro? Porque a claridade bateu aqui, ela reflete lá. Certo? E aqui vai ter os cílios, vai ter a dobra da pele. Então, ela é um pouquinho mais marcada do que a parte interior. Olha aqui o brilho. Bom, a sombra aqui de cima eu vou fazer com 8B. Vamos lá. Eu tenho aqui. Devia. Se estiver muito fino, gasta um pouquinho na folha de papel ao lado e aí vai. Quanto mais capricho, tá? Melhor. Eu fico preocupado com a duração do vídeo, então eu dou às vezes uma simplificada. Não quer dizer que vocês têm que simplificar também. Eu sempre aviso quando é o caso de ter um pouquinho mais de capricho, mais demorado. Quanto mais repetido o processo de jogar grafite, de esfumaçar,
mais grafite, mais suave fica. Isso. Aqui aí embaixo, aquela dobra. Não se esquecer que o globo ocular, a esclera e a conjuntiva são, na verdade, uma bola, né? Então elas estão aqui por baixo dessa pele. Então a pele não é reta. Ela cobre parte. Isso aqui é uma janela que eu fiz para parecer a beirada, uma parte. Tá? Então eu tenho aqui ó, o contorno. Na primeira aula de olho eu comecei com a bola. Depois fui fazer esfumaçando. Então não esqueço desse detalhe. Aqui vai ter um pouquinho de sombra aqui, porque vai ter cílios ali. Eu estou jogando material. Aqui é aquela dobrinha que vem para cá. Ela fica um pouquinho diferente. Aí eu esfumaço para cá. Essa esfumaçada vai até lá. Já vi que essa sobrancelha está muito longe, né? Mas por aqui. Depois eu apago ali. Vamos colocar aqui a sombra. Vamos lá. Primeiro, não, cadê o meu 6B? Tá aqui. Vamos sombrear aqui. Primeiro deixa eu apagar aquele erro ali. Aqui, ops. Isso. Pode até ser mais próximo. Vamos lá. Vamos jogar material aqui. Isso aqui está sem mais de memória, né? Olha, aqui eu não me preocupo tanto com a qualidade do sombreamento, porque o papel higiênico vai sumir com ele. A luz vem de lá ainda, tá? Aqui é mais sombreado ainda, então vou até aumentar mais um pouquinho aqui. Com isto. Aqui também um pouquinho. Tá. Meu papel higiênico. Vamos lá. Aqui agora. Oh, céus, cadê o risco do lápis? Está sumindo. Vai. Feito isso, cadê o meu esfuminho? Tá, fui. Vamos lá. Primeiro eu vou sombrear aqui, ó. Tô indo pra cá. Ó, eu tô tirando o risco do lápis, certo? Aqui é a lateral da pálpebra, escuro aqui em cima e vai clareando para o centro. Com isto, aqui, um pouquinho de sombra, reforço. Taram, taram, taram. Aqui. Aqui sombra, senão fica parecendo pálpebra. Poderia escurecer? Posso. Cadê o meu 6B? Aqui. Vamos botar mais aqui. Olha só a distância, a espessura. Essas referências são importantes. É o que dá, às vezes, a semelhança entre o modelo, né, e o desenho final. Pode cruzar, pode deixar mais material. Isso. Vamos lá. Se tivesse nariz, estaria aqui logo aqui, né? A virada, né? Vontade de fazer o resto. Vamos lá. Gente, não tem muito o que fazer. Agora é trabalhar. Vamos afinar aqui o lápis. Isso. Vamos lá.
Comecei pelos cílios inferiores, vamos começar pelos superiores. Aqui ao contrário, a perspectiva agora está olhando de baixo. Então o que acontece? O olho, ó, vai ser assim, nesse sentido, tá? Aqui nem tanto. Então vamos lá, começar por aqui. Cadê a pálpebra? Tá aqui. O cílio começa daqui, não daqui. Então, ó. Não tenho medo de ser feliz. Aqui é um pouquinho menos, mais curto. Eu gosto de deixar ele despenteado. Tem certos ângulos que são mais bonitos. Dou uma reforçada aqui. É como eu passei um lápis delineador, né? É isso aí. Mais um aqui. Mais um aqui. Ficou bonito aqui no canto. Os cílios inferiores, menores. Repara que agora a pálpebra está aqui, tá? Então eu comecei dali. Isso aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Daqui. Eu fiz uma sombra aqui, tomar cuidado, porque senão ela faz pensando, a gente pensa que é pálpebra, não é. Olha lá, eu fiz errado aqui, vamos corrigir isso. Olha só, um cílio errado, que safado, ele caiu, gente, vocês não viram, ele caiu. Deixa eu fazer outro aqui. Isso. Essa luz aqui até que não pareceria tanto, tá? Esse brilho. Botar um ali, tá bom. Aqui, tá? Botar uns dois aqui, tá jóia. Então aqui. É isso aí. Pelo cílio, tô achando que aqui tá muito fraco, então eu vou dar uma reforçada aqui, ó. A gente tem que olhar o todo e ver a harmonia das sombras e da luz. Cadê aqui? Vamos ver agora o reflexo desses cílios aqui no olho. Então, olha só. O reflexo sempre é ao contrário, tá? Então, ele tá nesse... Eu vi isso para lá, o reflexo vai ser por aqui, ó. Aqui também tem um pouquinho, bem mais fraquinho. Tá? Tem umas manchas que eu fiz lá no outro, que aqui não fiz. Deixa eu fazer aqui. Isso. Questo aqui está um pouquinho claro. Tá feito. Cadê a sobrancelha? Ah, tá aqui. Lembra que eu falei para fazer os pelos? Pega o centro aqui, para não esquecer. Já marca aqui a direção. Eu sei que todos os pelos têm que vir para cá. Tá ficando grosso. Não tem um dó de lápis. Lápis e borracha, tá? Principalmente nessa hora, tem que ser... Ó. Repara que eu não fiz lá de lá. Estou fazendo só metade de baixo. Aqui agora. Se preferir, eu falo para nunca passar, mas se quiser dar uma escurecida assim, fazer uma sombra aqui, ó, durante o processo, mas só aqui, ó, no meio. Depois vem de novo. Para marcar. Pode até fazer. Embora eu prefira às vezes fazer com a densidade dos fios. Faz uns fios um pouquinho mais soltos, menores aqui. Continuando. Chegando. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas agora vamos até terminar, né? Falta tão pouco. Aqui.
É isso aí, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Repara que aquela manchona toda sumiu, né? Temos aí os cílios do olho. Eu fiz o reflexo em todos eles, menos aqui, deixei por último, tá? Como é que nós vamos fazer? Primeiro, eu tô achando muito grande esse reflexo. Ele vem mais aqui assim, e aqui ele sobe mais aqui. Então, eu vou dar uma escurecida aqui. Eu fico preocupado de ficar falando e às vezes deixo de analisar algum detalhe do desenho. Tomar cuidado desse sombreamento continuar a mesma trama da íris, né? Que é essa colocação aqui. A gente observar lá, nós vamos perceber que tem algumas manchas aqui que não são totalmente branco. Eu não vou jogar grafite, eu vou pegar a sujeira do esfuminho, né? E vou fazer aqui aquelas marcações. Ele é ótimo para fazer essas sujeiras aqui. Tem umas aqui, tá? Aqui tem mais algumas outras aqui, ali tem umas outras ali. Muito bem. Agora vamos fazer o reflexo. O reflexo ele é um pouquinho mais fraco do que o 8B que eu estava usando. Cadê você? É esse aqui, tá? Então eu vou usar o 6B, tá? Olha só, o cílio não tá para lá, tá? E esse aqui vai, ó. E outra, ele vai clareando para lá, vai se afastando, tá? Então ele começa lá assim, ó. Porque o reflexo não é só da parte branca, é de toda a íris aqui, tá? Então, ó. Tem um pouquinho aqui também, ó, sutil. Aqui no branco é complicado, aqui a gente faz que eu sou o caso com esfuminho. Aqui na íris eu faço... Lá na fotografia vocês vão ver que tem mais, porque tem mais cílios. Eu fiz menos cílios, então eu não posso fazer um reflexo mais forte do que o que tem lá, tem que ser proporcional. Veja, tá forte, um tom mais claro que aquele lá, certo? Aqui eu posso dar uma esfumaçada, tomar cuidado para não marcar a borda. Aqui tá clareando demais, deixa eu dar um realce agora no contraste. Como eu não quero perder o raio, eu vou usar o pincel aqui para puxar aqui, para misturar um pouquinho. Aqui. Lembra que a íris, ela não é plana, né? Ela é ondulada, né? Então a gente pode fazer aqui também umas variações. Vou reforçar aqui um pouquinho. Aqui vou fazer uma manchinha aqui. A íris é sempre manchada, nunca faço uma íris muito lisa. Aqui vou deixar um pouquinho mais escuro. Olha, metade claro é metade escuro. Cadê meu pincelzinho? Agora eu puxo aqui, ó. A borda aqui, posso fazer aqui. Sabe o que está faltando agora? Sabe o que está faltando agora? Não sabe, né? Não sabe, não falei para vocês. Está faltando algo, né? Chamado Elias é esse que vos fala. ...2023... Minha primeira assinatura de 2023... Pronto. Tá na mão de vocês. Um abraço e até o próximo desenho.